ou vão fazer plano empresário. Abaixo disso, o mercado fica um pouco desassistido mesmo, né? Porque o CRI fica caro para esse cheque e também essas incorporadoras não têm tanta governança, muitas das vezes, para entrar nesse mercado que exige. Aí a gente tem hoje alguns parceiros, que são poucos, que olham cheques a 5, 6 milhões. Até 5, 6 milhões. Tirando isso, o seu João que você falou, aquele cara que está construindo uma, duas casas, três casas, a gente tem uma linha que a gente atua, que é o crédito para construção, que na realidade é uma linha para poder financiar a casa do Nielson, por exemplo. O Nielson, pessoa física, comprou um terreno e quer construir uma casa. Parecido com a aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica ou crédito de construção própria, né? Parecido, a diferença é que nesse caso não adquire o terreno. O Nielson tem que quitar o terreno e ele vai financiar basicamente a construção. Construção em terreno próprio, assim. Isso. Até para introduzir, acho que o Ricardo Teodoro conseguiu acessar. Teodoro, a gente está numa roda de conversa aqui, tentando viabilizar funds e tudo mais. Aí, o Teodoro é nosso sócio e head da área aí de corporação. Bom dia, senhor. Bom dia, Teodoro. Desculpa o atraso, eu estava terminando uma outra reunião e vim correndo para cá. Então é isso, assim, tá? Em resumo, a gente olha o seu João, quando o seu João quer construir uma, duas, três, quatro casas, o seu João pode construir para ele morar, para ele vender. E aí pode fazer na pessoa física, não tem aquela questão do patrimônio de afetação, é uma coisa, né, mais ali na pessoa física mesmo. Incorporadoras menores, veja, custo de obra 5 milhões. A gente tem um parceiro para poder olhar, específico para isso. Aí tem aquele limbo, né? De 6 milhões a 15, 13, 14, que pode fazer o CRI, mas fica caro para o CRI. Ou um plano empresário pode ser feito, mas tem que estar no estágio mais avançado de vendas e de obras também. Então, assim, a gente também está no mesmo mercado que você e não tem como fazer mágica. Tá? Então, Nelson, eu estou te falando assim, que a gente pode agregar para você é de trazer mais opções no mercado financeiro, porque hoje a gente tem um acesso, né, um pouco maior em relação às gestoras, a gente fala com a maioria delas. Então, teoricamente, se você falou com a Trilos e ela não passou, a gente consegue levar para algumas outras. Ou o que a gente pode fazer para você também é te ajudar a te dar uma agilidade melhor na parte da estruturação para você, né, na hora de levar isso para o mercado. Eu não sei como é que é a tua estrutura aí, eu não sei como é que o Teodoro faz. É isso que eu queria até que se você pudesse, né, Vitor e Douglas, Leandro, explicar um pouco mais para nós qual é o core central do negócio de vocês, como nós estamos desenvolvendo cada vez mais essa área da Biocasa Capital e a Incorp, até para entender a prestação de serviço de vocês, né? Talvez tenha mais coisas que vocês podem agregar que a gente ainda não conhece, né? Então, como o Teodoro conseguiu, né, se puder dar só um breve resumão, a gente tem uma noção, mas às vezes vocês fazem coisas que a gente não sabe nem que vocês fazem, né? Não, maravilha. Douglas, você está falando, está no mudo, hein? Bom, no caso, a nossa empresa é uma fintech de soluções financeiras e nós trabalhamos com várias soluções para atender o empresariado de uma maneira geral. Então, temos aí 60 soluções que permeiam a nossa estrutura. Porém, o carro-chefe da empresa está ligada ao setor de imobiliário, que é o crédito com garantia de imóvel, financiamento imobiliário, crédito para construção e alguns projetos estruturados, como o Vitor falou, que é a estruturação, entender qual que é o negócio do cliente, para que ele precisa aplicar o recurso, no caso de um empreendimento imobiliário, e aí prestar uma assessoria, uma consultoria para que o negócio ele aconteça. Então, a EFINC ela é uma grande intermediadora desse cenário de negócio. Dentro disso, também passa pelo setor do agronegócio e algumas outras particularidades. Então, o que a gente costuma
é entender as necessidades, a demanda que se tem. Por exemplo, quando você nos acessou através do Matheus, né? Foi uma conversa muito rápida, quase noite. E como é o seu projeto, vocês têm um projeto, vocês também têm um desenho de franquia e estão ligados à área da construção, o que acontece? Eu entendi que tem uma sinergia bastante interessante aí com produtos e serviços que nós oferecemos e aquilo que vocês propõem como construção. Aí é só questão de tudo que envolve a área de crédito para o setor imobiliário, aí fim que ela está envolvida em algum cenário e tem parceiros, fundos de investimento, empresas, algumas delas que você já consultou, e outras tantas, porque ainda não esse não é um negócio de vocês propriamente dito, né? Vocês estão vindo num processo de expansão. Aí quem pode falar melhor, mais profundidade, aí seria o Leandro e o Vitor, que estão na ponta de frente dessas operações. O Nelson, se eu for resumir a questão dos produtos, tá? Ó, o carro-chefe, como o Douglas falou, home equity, crédito com garantia do imóvel. O crédito para construção, que foi aquele que eu citei agora. Construção de 1, 2, 3 casas. Também é um produto muito forte. Depois, para o estruturado, aí é o término de obras, que você citou, término de obras para empreendimento vertical, para horizontal, para falar condomínio de casas ou loteamento. A gente vai falar de BTS, a gente vai falar de Seulizenbeck e a parte de recebíveis, antecipação de recebíveis de loteamento, por exemplo. Loteamento que está pronto, que é o ideal. Em alguns casos também, true sale para venda da carteira do loteamento que está pronto. Então, em resumo, o que o Douglas falou, esses são os principais produtos dentro do imobiliário. Tá? E aí, dentro disso que eu falei, pode atingir diversos tickets e diversos perfis. Senhor, acabei de chegar, mas se eu entendi, como fintech, então vocês têm aí 60 soluções de crédito e tudo mais, e algumas delas dentro aqui do mercado imobiliário, né? Quando a gente fala em fundos, que a gente conhece alguns também, né? A Trinos, como o Nelson citou, cada um tem sua tese, né? Então é como você falou, tem cara que é até 5 milhões, tem cara. E existe um limbo mesmo, de 5 a 15, parece que o mercado faz assim, né? Ninguém quer dar atenção para esse povo, né? Mas vocês têm de maneira organizada, por exemplo, assim, olha, todas as nossas teses são essas. Então, por exemplo, acima de 50 milhões, qual é a tese? Funciona como? De 15 a 50 já é uma outra tese. Esse cara de 5 milhões é outra tese. Esse cara de 500 mil, que é o cara que vai fazer aquisição de terreno e construção, por exemplo, né? Que vai construir 1, 2, 3 casas para venda, enfim. Vocês têm isso de maneira sistematizada? Por que eu estou falando isso? E acho que o Nelson talvez vai concordar. A depender da situação, quando ela chega para a gente precisa saber para quem direcionar, né? Então, se a gente tem essa tese na mão, a gente sabe, por exemplo, esse cara aqui, ele tem solução a partir de 50 milhões. Então, eu vou falar com ele. Se eu souber que você não tem essa solução, eu em tese, nem vou bater na sua porta. Eu vou bater na porta direto daquele cara que tem aquela solução para aquela necessidade específica do cliente, né? Vocês têm isso? Escrita, vamos colocar assim. No papel, não. Por quê? O formato que nós trabalhamos aqui é diferente, tá? Então, qual que é a nossa metodologia de trabalho? Eu vou entender a sua necessidade, tá? Em cima da sua necessidade, eu vou no mercado. Então, o que eu faço? Quando eu falo eu vou ao mercado, essa resposta, esse retorno para você é quase que imediato, tá? Então, Vitor, eu preciso de um término de obras de 15 milhões na condição XYZ. O Vitor vai pegar essa sua demanda e vai consultar o nosso mercado. Pessoal, estou com isso aqui na mão. Alguém tem interesse? Ah, ninguém. Ricardo, isso aqui não tem ninguém, cara. Ricardo, sim, eu tenho isso aqui na prateleira aqui. Por quê? Como nós somos... a IFIC hoje é a maior originadora de home equity do país, tá? Em todos os fundos de investimento. Por consequência disso, nós temos algumas entradas que normalmente outras fintechs não têm.
Então, o inverso também acontece. Os fundos nos procuram, falam, Leandro, estou procurando uma operação com esse desenho aqui. Tem alguma aí? Então, o que eu vou fazer também? Ricardo, cara, apareceu uma oportunidade com uma tese, os caras estão olhando isso agora. Tem alguma coisa nesse sentido aí? Então, é uma troca, tá? Agora, detalhado no papel, não porque, até mesmo porque isso é muito dinâmico, né? Muda, quase que semanalmente, se não diariamente, né? Mas o retorno disso, Ricardo, ele é muito rápido, tá? Do sim ou não, tá? Ô, Ricardo, só vou colaborar com o que o Leandro está falando. Por exemplo, tá? Essa semana teve uma gestora que está validando um produto para antecipar o fornecedor da construtora. Ele falou, pessoal, estou querendo fazer esse produto, estou querendo validar, né? Manda aqui para a gente, vamos buscar algumas construtoras e os seus fornecedores para a gente fazer um teste. Acontece. Como acontece também o seguinte, Ricardo, que você deve se deparar, o mercado hoje não está tão líquido, está difícil fazer emissão, né? A taxa de juros está muito alta e o investidor está migrando para outras coisas. Então, tem que falar com todo mundo, porque tem fundo que não tem caixa, cheques muito altos, tem que entrar para dividir entre gestoras. Então, tem que falar com todo mundo, né? E nesse momento, a lupa é maior, porque os caras estão olhando, né, com um pouco mais de critério. Então tem que conversar com todo mundo, mas essa conversa é meio que rápida, porque como a gente já fala com frequência, a gente já entende também o perfil, né, e pergunta, olha, estou aqui com esse empreendimento em tal lugar, funciona? Está nesse nível? Ah, funciona, vamos olhar. Ricardo, vamos embora. Então, Ricardo, tem que fazer isso aqui, pode ser? Pode ser. Ou não pode ser, né? Depende. Vamos dizer então que a gente consegue pegar o problema, falar, tá aqui, ó, eu preciso de solução, e buscar a solução de uma maneira bem global, seria isso. Cara, esse é o nosso dia a dia. A gente vê cada dinossauro. E uma pergunta, hoje vocês são da franqueadora ou vocês são uma franquia da IFIM? Você comentou que você tem uma rede de franquias, como que funciona essa dinâmica? Não, aqui, você está falando aqui com a matriz, tá? Aí é a matriz da IFIM. A matriz da IFIM. Então, nós temos o nosso franqueado Bahia, Alto Tietê, que é o Douglas, Sorocaba, Goiânia, entendi, Canoas, só que 100% da parte operacional é aqui na matriz, entendeu? Então, o Douglas faz a captação desse cliente e ele joga para a matriz para a gente cuidar de toda a parte operacional. Então, você vai ser sempre cuidado pela matriz, tá? Entendi. Aí, uma outra pergunta que é para entender o modelo. Quando a gente pensa em biocasa, hoje nós estamos conectados à TED. Vocês devem conhecer provavelmente aí como instituição. Eles são concorrentes de vocês ou não? Se vocês julgam que sim? É só para entender a dinâmica. Sim, são em alguns poucos produtos, tá? É que o nosso leque de produtos é muito maior. Quando fala do mercado imobiliário, vocês estão especialistas nisso? Especialistas e com uma gama maior de soluções, né? E maior no home equity também, né? Bem maior no home equity também. Porque se for comparar de igual para igual, né? Tem que comparar coisas iguais. Para a gente responder a tua pergunta igual, a gente pode falar que é maior. Estou falando igual produto. Se a gente for falar home equity, TED, IFIM, que é maior. Senhores, eu tava dando 2 minutinhos, já volto aqui. Não, tranquilo. Só para até entender como é que a gente pode se ajudar, né? Porque eu não tenho exclusividade com ninguém, nós somos cadastrados nas administradoras de consórcio, e eu estou sempre buscando essas soluções. Mas o que mais me interessa não é esse créditozinho do seu João que está querendo fazer uma casinha no condomínio. Porque algumas das nossas unidades são correspondentes à Caixa Econômica Federal, a gente usa bastante o Banco Inter, BRB, então a gente tem um pouco de noção do mercado, só que esse pingadinho aí de ficar fazendo uma casinha de cada vez, a gente está se especializando muito nessa linha. A XP está com bastante apetite, inclusive, para esse condomínio de casas. Por exemplo, a gente está soltando um empreendimento em Mato Grosso, na cidade de Inocência, um pouco depois de Três Lagoas.
É um empreendimento de 32 unidades, casas de 60 metros quadrados, 2 suítes, um sobrado, né, em condomíniozinho inteligente, bem bacana, feito em steel frame. Eu não citei sobre isso, mas nós somos especializados em construções industrializadas. Então, a Light Wall, Steel Frame, Wood Frame, a própria Biomassa do Brasil é nossa sócia dentro da Biocasa, né, uma indústria para construção industrializada, ali a argamassa polimérica. Então, um condomíniozinho de VGV de 11 milhões. Temos o terrenista, que é o dono do empreendimento, que está desenvolvendo, porque ninguém quer prestar dinheiro para isso. É mal barato, cara. Negócio com liquidez rápida, vende, giro, dá para vender 30% rápido na planta, capitalizar a SPE, entrar com o resto do recurso. Ninguém quer fazer. Muito doido. Sei lá, ou a gente está enxergando uma janela de oportunidade no mercado, ou a gente está muito errado, né? E não é o caso, porque você coloca um empreendimento desse para vender, você vende quase tudo de uma vez, né? Então, são detalhes. Então, e como que vocês enxergam da gente trabalhar junto? Nelson, vou até cortar aqui, né? Vou passar na frente aqui dos meus colegas, mas primeiro, tá? Eu acho que você não deve deixar passar o pequeno também, porque aqui no nosso caso, de pequeno em pequeno faz 20 milhões. Não é que a gente não está olhando pequeno, entende? Nós somos uma imobiliária tradicional, temos um portal que vendemos empreendimentos na planta, e esse é o nosso jogo do dia a dia. Só que essa área da Import que a gente está estruturando é a nossa área que a gente enxerga. Daqui 5 anos, a nossa empresa vai estar num outro degrau, né? E aonde nós vamos fazer o franqueado. Aqui nós temos uma estruturação da seguinte maneira: como é que meu franqueado ganha dinheiro? Isso é muito importante, né? A curtíssimo prazo, consórcio e produtos financeiros. Então, o crédito de garantia de imóvel, consórcio, traz um recebível dele de curtíssimo prazo. Um recebimento, né? O que traz receita de médio prazo? A venda dos imóveis tradicionais, terceiros ou imóveis na planta. E é raramente que eu vou positivar o Vitor agora e o Vitor já vai comprar um apartamento comigo agora. Não. Ele vai ver 10 imóveis, 30 imóveis, ele vai andar e isso vai gerar uma venda para o Vitor de 4 meses a 1 ano. E vai trazer recebido. Então, meu franqueado, quando ele entra, como é que ele pode ganhar dinheiro agora? Vendendo um consórcio por Vitor. Esse é o dinheiro mais rápido. Vendendo um crédito de garantia de imóvel por Vitor. Então, a dor imediata que o Vitor tem. No médio prazo, né, de 4 meses a 1 ano, é as vendas tradicionais de intermediação imobiliária. Agora, no longo prazo, de 3 a 5 anos, pensando na curva de vida desse franqueado, aonde ele vai mudar de patamar financeiro é incorporando uma casa para vender, que essa tem um ciclo muito mais rápido, né, um ciclo de 15 meses a 2 anos, ou ele pode começar a entrar em negócios de desenvolvimento do multifamiliar. Então, esse é o ciclo de vida do meu franqueado aqui. Quando a gente olha essa área de incorporação, eu quero ter todas as ferramentas possíveis para incorporação. Isso, né, que o Teodoro está com a gente nessa área, desenvolvendo o eixo. Hoje nós temos a parte jurídica, a parte contábil, tudo isso dentro de casa, né? O nosso franqueado hoje ele tem assessoria total para desenvolver qualquer tipo de empreendimento multifamiliar. E com know-how, né? O Teodoro já fez mais de 100 corporações, mais de 450 projetos aí, de arquitetura. Então a gente traz muito know-how para esse nosso mercado. Só que para isso ele é complicado, né? Quando o Teodoro fez essa pergunta, faz sentido para a gente ter alguém que nos ajude a organizar um mercado que é bagunçado. Pelo que eu estou entendendo, vocês são essa pessoa. Porque é bagunçado, né? Se eu for me conectar na Primas, conectar na Magazine, na Terracota, XP, Homecop, é uma área... E não é o meu business. Meu business é fazer o franqueado ganhar dinheiro com o lucro da incorporação. Esse é o nosso negócio. É ganhar... Porque no meu franqueado ele ganha dinheiro com a intermediação do terreno, que entrou como permuta física ou financeira, ele ganha dinheiro no lucro da incorporação e ele é a imobiliária que vai fazer a gestão do lançamento das nossas incorporações. Então, ele tem um caminho de recursos muito grande e, obviamente, ganhar um spread sobre os produtos financeiros. Então, basicamente, esse é o nosso negócio. Então, talvez a gente possa evoluir, né, Teodoro? Você acha que faz sentido essas conversas com eles, né?
e como que a gente pode se ajudar, estar mais perto, entender. Ô Nelson, até aqui, pelo menos do meu lado aqui, eu tenho 20 colegas aqui do lado trabalhando para, e eu inclusive, né, o Leandro também, a gente está trabalhando para essa esteira rodar. Então, quando você manda um negócio do franqueado, você manda para cá para a gente arredondar a bola e levar para o mercado. Pode ser home equity, pode ser término de obras, pode ser, né, o que for. A gente gosta de olhar tudo, a gente não faz de tudo, mas gosta de olhar de tudo. Né, de alfinete a foguete. Vai tratar com a mesma forma, com o mesmo zelo, com o mesmo trabalho. Pode ser 100 mil, pode ser 100 milhões, 1 bilhão. Vai ser tratado, né, com o mesmo trabalho, com o mesmo empenho. Tá? Então é isso que eu quero falar. Você andou vendo o como que- comercial da V4, né? Veio do alfinete ao foguete. Eu acho que eu falo isso primeiro, hein? Não sei. Eu vou patentear esse negócio. Né? Tô brincando. A V4 copiou. E como que funciona o modelo operacional de vocês? É uma plataforma, as pessoas sobem a informação pela plataforma, é um contato por e-mail, WhatsApp, telefone, como que vocês operam o dia a dia? Tem que ser dinâmico, né, Gelson? A gente assim está à disposição do nosso parceiro e do nosso cliente. Então, como é que funciona no dia a dia? É um grupo de WhatsApp e é telefone full time dentro da hora de trabalho, né? Principalmente. Então, vai ter lá o WhatsApp e o telefone para você poder falar. Vai ter o checklist dos documentos. Geralmente é por e-mail que pode ser mais organizado. E aí a gente organiza isso, vai te encaminhando as pendências dos documentos de forma bem dinâmica e rápida. É o que a gente busca fazer. Nelson, aproveitando aqui e para comentar com relação a essa questão da estruturação de trabalho. A gente vê hoje muita questão do formato digital. Então, eu tenho alguns clientes que ele entram no nosso filtro para atender, que ele vai buscar uma solução em crédito aí no mercado. Não vou citar concorrentes para não ser deselegante com relação a isso. E o que acontece? E o time dessas empresas normalmente não entendem o que a pessoa está buscando. Simplesmente, se não performou dentro daquele cenário, vai embora, como acontece no grande varejão aí do mercado financeiro. Então, o diferencial que a empresa tem é justamente isso, é entender qual é a necessidade. O que vocês precisam? Olha, o que eu tenho para agora, para o momento, é esse projeto, estou buscando isso, ofereço isso de garantia, o que a gente tem esse negócio para a gente começar o jogo. Então, dependendo do que é o produto, que nem nessa questão de projeto estruturado, aí o Vitor encabeça isso junto com o Leandro. E aí tem uma esteira que vai olhar caso a caso. É a mesma coisa quando entra no home equity. É muito comum o cliente ele entra aí e fala com alguém no mercado financeiro e o pessoal sobe o cara no Inter, ou sobe na XP, ou sobe em algum lugar que ele não tem tanta originação. O que acontece? Nesses 3 lugares não roda a operação e o cliente entende que não consegue fazer. Esse cliente muitas vezes ele entra conosco, nós vamos estudar esse caso desse cliente, vamos fazer um trabalho mais personalizado. Essa é a diferença. Então, o canal ele funciona bem desde que nós entendamos com clareza qual é a necessidade, qual é a demanda. E aí tem os canais que vão caminhando de acordo com esse perfil. Agora, o que é mais interessante? É o tempo de resposta. Se tiver documentação, tiver propriedade para poder apresentar o projeto, para dizer se para de pé dentro da estrutura da IFINC ou se não para, a resposta ela é rápida e o interesse é grande em fazer o negócio acontecer. Então, essa é o que a gente traz para o parceiro. A dificuldade que a gente normalmente tem é justamente na clareza de informação. A mesma coisa que vocês devem ter com o time de vocês. O pessoal, às vezes, não é claro o suficiente na necessidade, na demanda, e aí a gente, às vezes, gera a energia para o caminho errado e o negócio, às vezes, não acontece. Então, o que a gente propõe de negócio para os parceiros, para os grandes negócios, é o quê? Ter um entendimento. Qual que é a necessidade, qual que é a demanda, o que tem, qual que é o objetivo final, e aí vai na esteira, e aí o pessoal vai tratando para descentralizar. Porque quando a gente fica concentrando muito as coisas, e a coisa acaba não andando, né? Então, a gente descentraliza, o pessoal faz a lição de casa, manda o que é o checklist, entende o que precisa, e vamos caminhando nesse processo. É mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Acho que
do nosso lado aqui, Teodoro, acho que basicamente a primeira contato e tentar entender como é que a gente pode caminhar junto. Tem projetos para colocar na mesa, né? E como que a gente se remunera nisso? Vocês, principalmente, a gente, vocês têm alguma política comercial em relação a isso? Porque os funds, eles acabam pagando uma pequena comissão, que é pequena, né? A maioria deles é pequena. Mas aí, como que a gente poderia remunerar a estrutura ou não? Você só se posiciona como uma forma de viabilizar os nossos negócios e a gente ganha dos nossos negócios? Como que seria mais ou menos o contexto disso? Bom, o Leandro vai ter mais propriedade para falar sobre esse tema, mas o que acontece, Miosso? Vocês estão no mercado, vocês com certeza já foram abordados e são abordados o tempo todo por parceiros, por negócios, e você já tem uma experiência nisso, até mesmo pelo tamanho da sua operação, pelo que vocês comentaram. Então, o que acontece? Esse tipo de contato que nós estamos estabelecendo agora no momento, a gente vai caminhar, vamos sentar, vamos entender, ver quais são as necessidades e o que a gente tem para propor de negócio. O que a gente costuma dizer? Eu costumo dizer para todos os parceiros, já falei isso com o Matheus e falo com todas as pessoas com quem nós fazemos negócio. É o quê? O que nós queremos é propor negócio, fazer um negócio que todo mundo, um negócio que é bom, onde todo mundo ganha. Né? Então, dentro desse cenário, e essa é a política da empresa, por isso que nós estamos juntos já tem um bom tempo, desde o início de tudo. Então, o que eu entendo que dentro do cenário, aquilo que a gente puder colaborar, poder trazer de resultado, tracionar fomento para o mercado, obviamente todo mundo vai ser contemplado dentro de uma receita, seja até mesmo aquilo que vocês podem ter soluções aí para propor para a empresa acha interessante também nessa troca de negócios e oportunidades. Então, isso será o menor problema. Você já sabe como funciona, você já trabalha com alguns fundos, já faz home equity, você já entende. Mas um pouquinho o que acontece é o seguinte, quando vai para a estruturação financeira, e aí existem alguns desenhos que são muito atípicos, são caso a caso. Então, assim, quando vai para a estruturação financeira, não dá para fazer uma receita de bolo como é um home equity, por exemplo. Home equity, de repente, você fala assim, poxa, eu tenho isso na minha esteira, mas isso eu demando tempo, eu demando pessoal, eu tenho que criar uma estrutura, e aquilo que eu tenho de remuneração, às vezes, não é tão interessante. E aí, de repente, a Infinc pode te apoiar nisso, terceirizar isso e ter um desenho. É muito mais simples isso no home equity, porque tem um desenho próprio que você já conhece. Quando você vai para a estruturação financeira, se eu estiver falando alguma bobeira, o Vitor e o Leandro, por favor, me corrijam. Quando você vai para a estruturação financeira, depende muito do projeto, depende muito do fundo, o que o fundo vai propor. Para cada negociação, pela experiência que nós temos e que eu tenho, cada negociação é uma estruturação diferente, porque vai depender muito do fundo que está pegando esse negócio. Tem fundo que às vezes nem remunera. E aí dentro dessa estruturação a gente tem que fazer uma composição para que contemple, para que o negócio, para que todos fiquem felizes, né? É isso que eu tenho para colaborar no momento. Fique à vontade, por gentileza, Leandro e Victor, para... Não, é basicamente isso, Nelson. Aqui é bem isso que o Douglas falou, né? Nós trabalhamos aqui com 3 pilares, tá? O negócio tem que ser bom para o cliente, bom para o parceiro e bom para a Infinc, né? Então, estando dentro desses 3 pilares, é o nosso conceito de trabalho aí. E claro que sempre todo mundo ganhando, tá? Isso aí é muito claro para nós, dependendo da situação, as demandas vão aparecendo, a gente pode até fazer um contrato sem problema para nós, tá? É tudo muito claro aqui. E quando a gente fala de operação estruturada, operação nesse modelo, a remuneração ela vai ser praticamente ditada bem caso a caso mesmo, né? Porque, por exemplo, tem casos que a gente vai ter que cobrar do cliente final, né, que a gente coloca, tem casos que o fundo remunera, tem casos que o fundo não remunera, então é bem caso a caso. Então, você está fazendo a operação, eu vou virar para você, nessa operação aqui nós estamos cobrando, um exemplo, 5%, o seu é 2,5%, 1%, então é tudo muito claro, tá? É tudo definido tudo antes do negócio acontecer, tá? E vocês têm alguma solução para até chegar no registro de incorporação? E aí é onde tem mais risco, né? Antes do registro de incorporação, né?
Vocês têm algum desenvolvimento disso? Por que estou perguntando isso, Teodoro? Talvez o projeto de Manaus, né, a gente pudesse dividir com eles para ver se tem alguma engenharia financeira, né? É um empreendimento um VGV razoável, que falta uma perna aí de uns 350 mil, 500 mil, imagino eu, no início ali, para a gente pudesse dividir com eles para ver se eles conseguem nos ajudar com alguma engenharia financeira. O Nielson, ó, nesses casos, assim, vamos chamar de crédito ponte, né? Porque não tem o RI, não pode vender, vamos chamar de crédito ponte para facilitar. Coçou a mão. Falou em dinheiro, coçou a mão. Cara, geralmente, assim, é olhar um recebível de outro empreendimento para antecipar, né? É olhar um estoque de um outro empreendimento que está pronto. Nesse caso de 300 mil, talvez é olhar uma casa do sócio, né? Que não é um cheque não é um cheque de volume tão alto, então dá para seguir por esse caminho. Sabe, muitas vezes é buscar outra garantia fora do empreendimento que não seja o próprio terreno, para não travar ele na hora das formalizações ali. Entendi. Bom, dúvidas? Teodoro, dúvidas? Algum ponto aí? Acho que vale a pena fazer uma lição de casa e afunilando, né? Algumas coisas a gente já tem na esteira, outras coisas não, porque eu gostaria muito de talvez ter vocês, aí talvez, que aí nós vamos conversar internamente, mas gosto bastante do que vocês falam, principalmente para o multi. Querendo ou não, o crédito de garantia de imóvel ele é uma operação basicamente simples e faz, né? O consórcio é uma operação simples, esse é o dia a dia, né? Agora, para as operações mais estruturadas, são poucas as empresas que a gente conhece que realmente estão com uma mesa de crédito, querendo dar essas soluções, de sentar, olhar e ajudar na engenharia financeira, né? Para viabilizar aquele empreendimento. O empreendimento chegou até 70% da obra, um multifamiliar, parou. São poucas as empresas que querem olhar também com carinho, tentar ajudar o incorporador a finalizar aquela obra. Talvez faça bastante sentido. Mas, Nelson, você falou no início, o teu franqueado ele tem que ganhar dinheiro todos os meses. E ele trabalha todos os dias para isso. Então, né, o que vai trazer o dinheiro para ele, o que vai pagar as contas dele, a estrutura dele, é essa questão das operações mais simples que hoje o mercado está lidando. É um produto mais resiliente, vamos falar assim, o Home Equity. Então, para o teu franqueado, muitas das vezes, o Home Equity vai salvar o mês dele, porque vai ter o dinheiro para ele todos os meses. No curto prazo, né? Mas aqui para ele poder vender, e aí nas outras estruturadas ele vai fazer uma por ano, que é onde ele... Né? Então, e hoje a gente está especializando a nossa empresa, né? Depois vocês podem entrar aí na biocasaimob.com.br. A nossa empresa, o nosso dono da imobiliária, né, Imobiliária do Futuro, ele vai focar, o dia a dia dele são nos empreendimentos, né? Hoje nós temos 7.750 lançamentos dentro da nossa plataforma, em diversos estados do Brasil. Então, esse aqui é o dia a dia dele. Então, ele é uma imobiliária especializada em vender lançamento. Tá? Só que nós temos um sonho grande, e ele vai acontecer, ele já está acontecendo. Em vez de eu ter 7.700 imóveis aqui de incorporadoras distintas, que a Biocasa no futuro ela tenha 7.700 lançamentos próprios. Uma rede de 300 unidades, aí, 300 franquias. Esse é o nosso sonho de longo prazo. Para que viabilize isso, cada empreendimento desse é de um jeito, é de uma forma. Então, sei lá, vocês têm uma operação estruturada de consórcio, o cara vai comprar estúdio, para o próprio estúdio pagar o consórcio. Daí é o feijãozinho com arroz que todo mundo faz aí, né, dentro do mercado de consórcio. Nós temos hoje aqui para venda 684 estúdios diferentes em várias regiões diferentes do país. Então, esse aqui é o dia a dia do nosso franqueado. Ô Nelson, você fala com a incorporadora desses empreendimentos? Incorporadora. Todas elas a gente está conectado na incorporadora. E aí esse incorporador fala para você, olha, eu estou lançando esse empreendimento, aí você ajuda ele a vender, mas em algum momento ele vai precisar de fazer um CRI ou um término de obras para isso, né? É isso. Então, mas eu não quero muito
eu não quero muito ajudar o incorporador, eu poderia, né? Não é o meu negócio. Eu sei talvez é o negócio de vocês, mas a gente tem acesso. Mas o que a gente está indo é como é que a gente faz mais incorporações nossas? Como é que eu construo mais prédios? Como é que eu construo mais condomínios? Porque se cada franqueado meu construir uma incorporação, daqui a pouquinho nós vamos ter 10, 15, 20, 30, 50, 200, 300 incorporações rodando ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso negócio aqui de projeto de expansão, né? E no meio do caminho, nós vamos vendendo, obviamente, as incorporações dos colegas, né? Porque uma coisa não atrapalha a outra. São complementares. Ter uma Mas não área perde a oportunidade, não. Já que teu franqueado já vende a unidade desse incorporador, oferece a operação de financiamento de obra. E quando ficar pronto, oferece o financiamento para quem comprou. Aí você ganha o dinheiro, né, maximiza a tua receita em cada empreendimento. Não é o Deixa dinheiro nosso na mesa, alvo, não. mas estamos deixando, né, hoje a conversa faz a gente refletir sobre, né? E tem muitas coisas, obviamente, eu sempre gosto muito de falar sobre foco. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades. Só que não adianta ter uma oportunidade se não tem foco nela, alguém olhando com carinho e acelerando isso. Mas nós temos, né, dessas incorporadoras todas, o contato de todo mundo, da área comercial, os cadastros. Então, são diversas, né, incorporadoras pelo Brasil. São raras as... Vocês estão no mercado imobiliário, né? Mas o que eu estou falando aqui hoje são raras as empresas que estão conversando com vocês. São raras as empresas que têm um portal com 7.700 lançamentos distintos. Obviamente que ali tem duplicidade, né? Se é o imóvel de 3 dormitórios e o de 2, os dois estão postados. Então, hoje a gente tem, em média, 3.000 lançamentos dentro da nossa plataforma, no Brasil inteiro, em diversos estados. A empresa é uma empresa relevante a nossa. Bom, acho que é isso. Foi um dia mais da gente se conhecer. Tem alguma dúvida, Teodoro? Acho que é isso, né? Aí vamos pensar, né? Fazer uma lição de casa. Legal também. Fica aqui o convite, Nelson, Teodoro, para vocês virem nos conhecer, né? Nós ficamos aqui no bairro de Tatuapé. Fique à vontade, quiser vir conhecer a nossa estrutura, tomar um café com nós aqui. O Teodoro está mais perto, ele está em Santo André, aí Tatuapé nessa outra. Você fica onde, né? Eu estou em Ribeirão Preto. Eu tenho casa na zona norte de São Paulo, no Horto Florestal, mas a minha principal moradia é aqui em Ribeirão Preto, mais por aqui. Maravilha. Estar aqui em São Paulo, vai ser um prazer recebê-los aqui. Ok, muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado pela conexão, Douglas, Vitor, Leandro. Estamos à disposição daquilo que precisar, começar a estruturar, bater esse papo, marcar essa reunião presencial. Acho que foi bastante interessante ter esse primeiro contato para poder entender um pouquinho o que todo mundo faz, o que pode ter sido energia. Estamos à disposição para iniciar uma operação conjunta, se for o caso, aí, se for interessante para vocês. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, valeu, obrigado. Valeu, senhores. Valeu, Douglas. Valeu. Deus.